Eu sou Ana Clara Ongaro e está começando agora mais um Diálogos. O nosso tema é esporte de alto rendimento em Campinas. E quem apresenta o programa comigo é o Rafael Ravanelli. Tudo bem, Rafael? Oi, Ana, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a ex-atleta olímpica e professora de Educação Física da PUC Campinas, Bel Guerra. Seja bem-vinda, Bel. Obrigada pelo convite. Antes de começar a entrevista, vejam, as praças de esporte e os centros de alto rendimento são onde os atletas treinam as modalidades para atingir uma alta performance nas competições. É isso mesmo, Ana. Aqui em Campinas temos mais de 20 praças de alto rendimento, além do CEAR, onde os atletas podem treinar seus esportes. Mas como anda a situação desses lugares? A repórter Natália Tognati vai contar pra gente. Preparar o atleta para várias modalidades esportivas. Esse é o objetivo do chamado esporte de alto rendimento. A preparação para as grandes competições, como Jogos Olímpicos, por exemplo, exige uma carga intensa de treinos diários. O Ginásio de Esportes do Taquaral foi fundado em 1960. No primeiro semestre de 2016, a Prefeitura reformou os vestiários e sanitários para receber os jogos de vôlei dos diversos campeonatos que a equipe que treina no local participa. A equipe profissional de vôlei de Campinas realiza os seus treinos no Ginásio do Taquaral desde 2010 e já recebeu diversos títulos em campeonatos brasileiros, como a Copa Brasil e a Superliga Masculina de Vôlei, onde foi vice-campeã na temporada de 2015 e 2016. O ginásio aqui está equipado com vestiários, todos os vestiários foram reformados, a fisioterapia, temos salas de fisioterapia, temos a musculação aqui dentro e a quadra também, piso emborrachado, tudo dentro de um padrão de alto nível. Entre os atletas da equipe está o gaúcho Daniel Cagliari. Com apenas 17 anos, é uma promessa para o vôlei. Ele deixou a cidade natal para treinar em Campinas e já foi campeão no Paulista na categoria de base. Foi um olheiro daqui de Campinas que foi para Santa Catarina, que é o meu estado, e ele me viu lá e gostou de mim e pediu para mim vir fazer um teste. Aí eu vim e passei, estou no segundo ano aqui já. Além do ginásio do Taquaral, o ginásio municipal Roger Ferreira também oferece infraestrutura para o esporte de alto rendimento. Inaugurado em 1986 e localizado no bairro São Bernardo, é onde treina o time profissional de futsal Pulo do Gato. Em 2015, o ginásio passou por uma reforma com a renovação dos pisos da quadra e a pintura das arquibancadas. Apesar desses dois espaços serem usados para treinamento profissional, foi só em 2008 que Campinas inaugurou um centro esportivo de alto rendimento. Porém, o esporte de alto nível ainda não é explorado. Eu entendo que o esporte de Campinas tem que melhorar muito. Nós não estamos no nível que nós gostaríamos de estar, nós não temos uma estrutura realmente adequada para o esporte de alto rendimento e é para isso que nós estamos trabalhando. Campinas é uma das 5 cidades a receber um centro esportivo de alto rendimento do governo federal, mas o CEAR ainda não está pronto. E as quadras de tênis que já receberam vários campeonatos hoje estão sem manutenção. Como vocês podem ver, a condição das quadras de tênis é precária e para a finalização das obras do CEAR, ainda falta a construção de um ginásio poliesportivo, de uma quadra de badminton, de alojamentos e de uma estrutura administrativa para o tênis. As obras estão em andamento na Secretaria de Infraestrutura, mas ainda não existe previsão para o início das obras. Atualmente treinam no local a equipe de atletismo da Urcamp, a equipe de triatlon RM Consultoria Esportiva, a equipe de natação da APANC e os atletas da Associação Paralímpica. No momento, os treinos na piscina foram suspensos devido a problemas técnicos no aquecedor. Os projetos estão em fase final de conclusão na Secretaria de Infraestrutura. Esses projetos têm uma tramitação muito burocrática, porque eles têm que ser acompanhados pela Caixa Econômica em todos os passos. A última informação que eu tive a semana passada é que os projetos estão em fase de conclusão. O único mais atrasado é a quadra de badminton, porque a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto não conseguiu cumprir o prazo. Então estamos finalizando os projetos para mandar para a licitação. Nesse espaço era para ser construído o ginásio poliesportivo, mas como se pode ver, o estado é de abandono. E nós estamos em busca desse modelo de gestão, que pode ser um modelo fatiado, né? Um modelo que utilize diversos parceiros, um para cada modalidade, um para cada equipamento, ou um parceiro que realmente assuma a gestão de todo o complexo.
Mas o poder público ele tem muita dificuldade para manter aquele espaço sozinho. Apesar dos problemas, eles não perdem o pique. Atletas de Campinas treinam aqui buscando melhores resultados todos os dias. E a expectativa é também de um melhor desempenho por parte do poder público. Bel, nós vimos ali que o Ceará era para estar pronto há muito tempo. Quanto que esse atraso nas obras, por diversos motivos, podem prejudicar os atletas que treinam lá, os diversos esportes, como vimos, que estão treinando lá diariamente? Eu acho sim, essa infraestrutura toda que é necessária, né, e que tem sido prometida há tanto tempo, faz muita falta, né? Campinas é uma cidade, né, a maior cidade do interior do Brasil, né, e teria que ter muito mais gente praticando esporte de alto rendimento, né? Eu acho que não precisa ser só ocupado por um esporte de alto rendimento, um complexo daquele. Eu acho que precisa ser ocupado por crianças também, que possam um dia vir a ser, né, atletas de alto rendimento. Eu acho assim, é uma tristeza, né? Toda vez que eu falo sobre aquele lugar, aquela piscina maravilhosa, todo mundo que vai lá fala, nossa, que piscina, que lugar, que complexo bacana, e está assim, abandonado. Isso já faz muito tempo, né? E essas promessas se repetem, né, na gestão passada, agora de novo, e é complicado. Eu acho que se realmente a iniciativa privada não assumir, né, de alguma maneira aquilo, vai ficar assim, né? Sim, e a falta de verbas também da prefeitura, o investimento que não foi gerado para que essa obra fosse concluída no tempo certo, também pode muitas vezes fazer que os atletas que poderiam ser revelados saiam de Campinas, os atletas poderiam estar lá sendo revelados para crescerem no esporte, muitas vezes não possuem esse desenvolvimento, muitas vezes pelo fato do Ceará não estar pronto, as piscinas não serem de boa qualidade, as quadras de tênis. Isso pode ser um agravante, né, Bel? Para os atletas saírem daqui, né? A gente vê hoje, principalmente natação, que é o meu esporte que eu acompanho mais, vai todo mundo embora, vai para São Paulo, né? Eles são levados pelo Pinheiros, pelo Corinthians, né? Então, assim, o interior desponta muito atleta, mas ninguém fica porque não tem condições. Numa cidade como Campinas não é uma piscina de 50 metros adequada, né? Hoje está sem aquecimento, né? Está fria, se alguém vai lá treinar, não consegue treinar. Sim. Né? Então é uma falta de cuidado mesmo, né? O que foi investido ali, quanto foi investido, né? E que está indo pelo ralo, né? Então, agora... Literalmente, né? Pelo ralo da piscina. Sim, com certeza. Agora nós vamos ver um pouquinho do conhecimento da população campineira sobre os atletas de alto rendimento que participaram das Olimpíadas de 2016. É isso mesmo, Rafael. E quem foram os atletas campineiros medalhistas olímpicos? Nós fomos até as ruas para saber se o povo está por dentro disso. Campinas? Não, Campinas não me recordo, não. Não sei, tô por fora, porque eu não me envolvo muito, eu sou dançarino, nem tá fora, então nem me ligo muito nisso. Não, não sei. Não é burra, não? Não é burra? Aquela não? Não? Não acompanho muito bem, não. Os atletas medalhistas olímpicos dessa edição das Olimpíadas em 2016, que treinam em Campinas, que são de Campinas, foram Thiago Braz, medalhista de ouro no salto com vara, e Maurício de Souza, campeão olímpico também, com a medalha de ouro pelo time de vôlei masculino. Bel, como você enxerga essa falta de reconhecimento da população em relação a esses esportes que muitas vezes não têm a mesma divulgação, o mesmo reconhecimento que os jogadores de futebol? A gente é o país do futebol, né? Essa coisa a gente é o país do futebol, isso ficou e vem vindo durante muito tempo, né? Eu tinha, na época que eu nadava, a gente tinha assim, uma página inteira no estado de São Paulo com resultado de natação, uma página inteira com resultado da ginástica olímpica. Eu tenho assim, muitos recortes lá com meu nome. Hoje não aparece uma notinha ainda quando é alguém... César Cielo ganhou uma medalha de ouro na época do César. Né? Hoje não tem a cobertura da mídia, não tem dinheiro, não tem patrocínio, e hoje tudo é dinheiro, né? Então, se os atletas não têm um patrocinador grande
que banque, que chame a mídia, que dê dinheiro, né? A coisa não acontece. É bem isso mesmo. Mesmo com medalha de ouro, ficou bem claro a falta de visibilidade dos atletas olímpicos de alto rendimento. A repórter Natália falou com o também repórter Murilo Borges, que cobriu as Olimpíadas pelo Globo Esporte Campinas, e sobre essa falta de reconhecimento. Vamos conferir. Uma crítica que muitos atletas brasileiros fazem é que o esporte de alto rendimento não recebe a mesma atenção que o futebol na mídia. Sobre isso, vamos conversar com o jornalista esportivo Murilo Borges, que esse ano cobriu os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Murilo, como você enxerga o papel na mídia no esporte de alto nível? Acho que a mídia poderia dar mais espaço, como você falou mesmo, o futebol é o carro-chefe do jornalismo esportivo, até pela cultura do país, de ser um país do futebol e tal. E outros esportes acabam tendo um pouco mais espaço, como basquete, vôlei, às vezes o tênis. Eu acho que esportes como o atletismo, por exemplo, que dá tanta medalha para o Brasil, acaba sendo só lembrado em alguns eventos específicos, no caso, a Olimpíada do Rio. E nos Jogos Olímpicos, a mídia deu atenção devida ao esporte? Deu. Aí sim, porque daí você tinha que apresentar o esporte para o brasileiro. Tem muitos esportes que deram medalha para o Brasil, que talvez o povo brasileiro não tivesse tão acostumado. Então você precisa dar um pouco mais de noção de como funciona a modalidade, um pouco mais de exemplos de como está isso no ranking mundial, esse tipo de coisa. O atletismo, por exemplo, foi um dos que mais deu medalha, e você tem que trazer isso para o povo brasileiro. Você precisa aí fugir um pouco do óbvio de futebol, basquete, vôlei. E depois dos Jogos, como está sendo a divulgação? Acho que menor. Você ainda tem um legado de fazer trazer esses esportes olímpicos para a mídia, mas tem uma hora que cessa. O público também não acessa tanto, talvez não se interesse tanto por não estar acostumado com esse tipo de assunto na mídia. Então, como o interesse do público diminui, a procura da mídia por assuntos assim também acaba diminuindo. Muito obrigada pela entrevista, Murilo. Agora voltamos para o estúdio. Bel, a gente viu que a falta de cobertura da imprensa, ela ajuda também a população a não reconhecer os atletas. Como que você vê essa falta de divulgação dos esportes olímpicos? É uma pena, acho que com a Olimpíada deu uma esquentada um pouco, né? Apareceu muita coisa na mídia, esportes que as pessoas realmente não sabiam, mas eu acho que tinha que continuar, né? Acho que para o atleta, um garoto que está começando, se de repente ele ganha um campeonato paulista, um atleta campineiro, vai lá à TV, entrevista, sai nos jornais, ele vai ficar mais, né, predisposto a treinar mais, a querer chegar numa Olimpíada, por exemplo, né? Eu acho que o reconhecimento é muito importante. Não adianta você se mata, né, de treinar, você se dedica, né, você adora aquele teu esporte, mas você precisa desse reconhecimento, senão você não vai em frente, né? São poucos, né, que não ligam para isso. Eu acho que é muito importante, né? Sim. 8 atletas de Campinas foram para as Olimpíadas do Rio junto com o Thiago Braz, que foi revelado pelo Orcamp. A Orcamp é um grande destaque no atletismo brasileiro e nós vamos conhecer mais agora com a repórter Caroline Davinha. Corre, salta, arremessa, pula. Essas são só algumas das modalidades que os jovens atletas da Orcamp treinam todos os dias para se tornarem campeões olímpicos. A Orcamp entrou na Lei de Incentivo ao Esporte e conseguimos captar mais recursos. Com isso também, a inauguração da pista do Centro de Alto Rendimento aqui em Campinas, a Orcamp vem crescendo e cada vez mais atendendo mais jovens, e essa escola de formação, ela acabou se transformando na 3ª maior equipe do país. A Orcamp foi criada em 1997 para transformar crianças carentes em profissionais. Quem já passou pela escolinha sabe bem a importância dela, assim como o Thiago, que treina a equipe de velocidade e barreira. É importante também para a sociedade, porque é uma forma de levar o atletismo, uma forma sistemática do esporte, para a comunidade. A gente é uma organização que a gente não cobra, a gente é uma organização que trabalha com o esporte de uma forma gratuita, né? Então todo mundo tem acesso ao esporte de uma forma sistemática. As atividades de atletismo se iniciam logo cedo. As crianças frequentam o mini-atletismo, mas só na escola de formação passam a treinar todas as modalidades. Concluindo essa etapa, os atletas vão para o Orcamp, onde treinam 6 vezes por semana. A escolinha atende cerca de 220 crianças, como é o caso dessa jovem atleta de 14 anos que está em processo de transição entre a escola de formação e o esporte de alto rendimento.
Um professor de educação física da minha escola, ele viu que eu me interessava pelo esporte e me trouxe aqui. Ao longo dos 19 anos de existência, a WorldCamp comprovou que tem um papel fundamental nas modalidades de atletismo na seleção brasileira, sendo responsável por 20% das convocações. E prova disso são as inúmeras medalhas conquistadas. Alguns jovens batalharam tanto que conseguiram chegar lá. Márcio Teles veio do Rio de Janeiro para treinar com o técnico Evandro Lázari, e não deu outra. O atleta de 22 anos disputou 400 metros com barreiras na Olimpíadas Rio 2016 e conquistou a 35ª colocação. Nossa preparação foi forte, sabendo o que a gente queria desde o início, desde a base do ano passado, e sempre treinando, almejando estar nos Jogos. Campeões como Thiago Braz, medalhista de ouro nas Olimpíadas Rio 2016 em salto com vara, são revelados todos os anos. A parte educacional do projeto vem do instituto que leva o nome do ex-atleta e ícone do esporte Vanderlei Cordeiro de Lima, que dá para as crianças desde 2008 a oportunidade que ele não teve na infância. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, ele atende ao educacional, profissionalizante e esportivo. Ele é como uma entidade maior para atender a formação do cidadão como um todo. E assim como Márcia e a Rafaela se inspiraram em atletas como Vanderlei, os outros jovens atletas continuaram literalmente correndo atrás desse grande sonho de se tornarem um atleta vencedor. A WorldCamp tem um grande reconhecimento dentro do cenário do atletismo nacional. Bel, a falta de mais projetos como esse da WorldCamp prejudica em que nível a qualidade do esporte de alto rendimento e também o aparecimento, né, de jovens atletas para ingressarem no esporte brasileiro? A quantidade, né? A quantidade de crianças praticando esporte é que vai, no futuro, revelar os grandes atletas. Então, quanto mais gente praticar o esporte, melhor. A gente tem muito poucos projetos ainda, né? Eu acho assim, mesmo com natação, não tem um projeto em Campinas com natação. E tem muita criança que quer nadar, quer aprender. A gente recebeu os Jogos Escolares Municipais há um tempinho atrás na faculdade e as crianças vieram para a piscina, assim, algumas chegaram a pedir, pelo amor de Deus, me ensina a nadar, eu não consigo, nunca vim numa piscina, não tem oportunidade. A gente tem quantas piscinas em Campinas? Muitas. A prefeitura tem vários centros esportivos que poderiam ser melhor aproveitados, até fazendo convênio com as universidades, fazendo algum convênio com grandes empresas. Eu acho que é aquela coisa, né? O Brasil que tem muita gente e não tem pouca oportunidade, né? Sim. Da quantidade que a gente vai tirar a qualidade sempre, né? Sim, você acha que do jeito que o esporte hoje em Campinas está, em relação à infraestrutura, em relação a investimentos, Campinas tem uma chance de revelar jovens atletas que possam competir a nível mundial, como o caso de umas Olimpíadas, campeonatos mundiais de diversos esportes? Você acha que Campinas oferece uma boa base, que a gente fala que no esporte o que importa mesmo, desde o começo, é você ter uma boa base, né, esportiva? Você vê que Campinas hoje tem essa base ou ainda falta muito para conseguir? Falta muito. Acho que muito poucos esportes, né? A gente vê alguns trabalhos bacanas aí, como o do badminton, que eu sei que eles têm um trabalho de base, está revelando muita criança e tal. O vôlei, né, mas que eles já pegam atletas formados, assim, escolinha de base. Tem algum trabalho do Bernardinho, né, daquele projeto dele, que é muito bacana, que tem revelado, mas é muito pouco para um país como o nosso, com tantos esportes que a gente poderia ter, né, grandes valores e muita gente fazendo. É muito pouco ainda. Com certeza. E nós sabemos também que a falta de incentivo e principalmente de investimentos da prefeitura acaba comprometendo o esporte de alto rendimento aqui em Campinas, né, Ana? É verdade, mas isso não impede a meninada de praticar um esporte. Muitas ONGs são criadas para que as crianças tenham acesso a todos os esportes. A reportagem da Mariana Arruda vai contar sobre isso. Vamos acompanhar. Quem vê o esforço dos atletas para não deixar cair a peteca, não imagina que, além da superação física, eles precisam enfrentar barreiras econômicas. Na quadra, crianças e adolescentes da Vila Brandina superam a falta de investimentos e alcançam títulos internacionais. Geisiane Alves, de 17 anos, já tem uma coleção de medalhas, incluindo as sul-americanas e pan-americanas de badminton. No badminton tem a dificuldade do dinheiro, né? Eu pratico badminton, mas se eu não tivesse a Bolsa Atleta, que é um dinheiro que eu recebo do governo, eu não teria como viajar para as competições nacionais que eu faço. Então,
Se eu não tivesse essa Bolsa Atleta, eu nem iria, porque eu não teria condições de pagar sem isso. O projeto Vivo Badminton, onde Gesiane treina, recebeu em 2016 R$40 mil do FIEC, mas não foi o suficiente. Com certeza falta, né? A gente sempre quer mais, sempre quer um pouco mais para tentar melhorar sempre a qualidade do treino. Mas com o pouco que a gente tem, a gente está conseguindo fazer muita coisa. O Fundo de Investimento Esportivo de Campinas, o FIEC, liberou cerca de R$1.800.000 aos 35 projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da cidade. Entre eles, 18 são voltados ao esporte de alto rendimento. O próprio secretário de Esportes reconhece que o dinheiro aplicado pela Prefeitura não é o suficiente. Eu acho que é pouco. Nós temos hoje quase R$2 milhões no orçamento para o ano que vem. Eu acredito que Campinas poderia investir muito mais. Agora, a situação econômica do país, a situação de arrecadação numa época de crise do município, impede que nós possamos aumentar. Eu acho que não é muito, mas é um dinheiro importante para o esporte amador de Campinas. O dinheiro que o grupo recebe não só tira crianças e adolescentes da rua, como também dá uma nova perspectiva de vida para esses atletas. Não só o projeto Vivo Badminton, como também este aqui, ministrado pela Associação Campineira de Judô, ajudou na formação ética e cidadã dos atletas que praticam esporte de alto rendimento. Este ano, o projeto Judô Campinas recebeu pela 7ª vez o investimento do FIEC. Dessa vez, a quantia de R$100 mil ajudou no desenvolvimento do projeto. Existe um teto de aprovação e a gente sempre chegou basicamente próximo do teto e conseguimos desenvolver projetos para o judô de Campinas. Não com a abrangência que o município precisa. O município de Campinas é enorme e tanto é que nós estamos entrando com projetos, já entramos com o projeto da lei federal, mas não conseguimos captar. Mesmo com dificuldades financeiras, os atletas crescem e levam cada vez mais o esporte de alto rendimento para a população de Campinas. O projeto, na verdade, o judô para mim faz parte da minha vida e um projeto social, o judô ampliado para mim faz parte de um sonho para que a gente consiga levar isso para muito mais pessoas, porque hoje a gente vê que o judô é privilégio de poucos. A gente gostaria que mais pessoas pudessem sentir e vivenciar esse esporte que é tão bom. Apesar das verbas do FIEC, são muitos os projetos sociais como estes desenvolvidos em Campinas, que superam as dificuldades e transformam a vida de crianças e adolescentes. No meu bairro, muitas meninas novas engravidam porque não tem aquele apoio, porque fica na rua o dia inteiro. E o nosso projeto tem bastante esse enfoque de trabalhar na formação das crianças. Bel, nós vimos ali que, apesar do pouco investimento, muitos atletas ainda conseguem se revelar, conseguem se destacar aqui em Campinas. E além de formarem atletas, essas ONGs, esses projetos, muitas vezes também formam cidadãos que estão ali, que precisam disso para o próprio desenvolvimento pessoal. O esporte, muitas vezes, também não é só a competição, muitas vezes também o pessoal, a melhoria da pessoa, né? Como você vê essa falta de investimento, mesmo assim, com essa grande falta que tem aqui em Campinas, ela possa ainda revelar atletas bons, como é o caso do Thiago e também de atletas do badminton que aqui estão, da natação? São as pessoas especiais que tem por aí, que são apaixonadas pelo esporte. Então, onde você vai também, tem esses núcleos, né, de pessoas que são apaixonadas pelo esporte, que investem, que às vezes trabalham de graça, né, para poder oferecer para pessoas carentes, para pessoas que não tiveram oportunidade, né, de praticar o esporte. Então, eu acho que é bem isso, é a paixão pelo esporte, né, que traz, né, aqui ou ali, né, esses grupos e alguns atletas que se dedicam não só, né, para eles mesmos, mas em prol de alguém, em prol de uma população carente. Então, isso tem muito no Brasil. Mas você vê assim que é muito pouco, né? Você vê, é 100 mil, é 50 mil, o que é isso? Não é nada, né? Você pensar em tudo que vai trazer, né? De educação, tirar a criança da rua, de dar uma educação, né, diferenciada para eles, né? Isso é muito bacana. Agora, Ana, nós vamos falar um pouquinho com o pessoal que curte saber um pouquinho mais sobre esporte. Isso mesmo, Rafael. Quem estiver interessado e quer conhecer mais ainda sobre o assunto, fica ligado nas nossas dicas.
Nossa primeira dica sobre as Olimpíadas é a série de livros Guia dos Curiosos, lançado em 2004 pelo escritor Marcelo Duarte. A série traz curiosidades sobre esportes conhecidos e desconhecidos, que são disputados nos Jogos Olímpicos, e também curiosidades que aconteceram desde a primeira Olimpíada em 1896. Outra indicação é o livro Guga, um brasileiro, lançado em 2014. O livro conta a trajetória de um menino desconhecido que entrou para a história mundial do tênis e do esporte brasileiro. O livro de Guga é emocionante, ele revela passagens mais marcantes da carreira e as dificuldades para conseguir apoio financeiro. Saindo das páginas dos livros para as telinhas, com o filme brasileiro A Medalha Esquecida, produzido por Ernesto Rodrigues, conta a história da vida do militar e atleta brasileiro Adalberto Cardoso, que competiu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1932. O filme relata a história do atleta que na época ficou conhecido como Homem de Ferro. Na prova eliminatória realizada em 2 de junho nas ruas do Rio, o líder é o marinheiro e atleta Adalberto Cardoso, representante da Liga de Esportes da Marinha e do Vasco da Gama. E a nossa última dica é o documentário Pátria, do diretor Fábio Moreira, lançado em 2012, e conta a trajetória da seleção feminina de vôlei, que conquistou a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Atlanta e colocou o Brasil na elite do esporte mundial. Ponto do Brasil! O documentário está disponível para assistir no site www.memoriasport.org.br. E mais uma dica é o livro que a nossa convidada Bel Guerra participou. O livro se chama Atletas Olímpicos Brasileiros e foi escrito pela Kátia Rubio, né, Bel? Nos conte um pouquinho mais sobre esse livro, que teve uma história curiosa, né? O livro ela fez durante alguns anos uma entrevista com todos os atletas que ela conseguiu, né, que tinham ido para a Olimpíada, de todos os esportes, ela até divide o livro em todos os esportes. E no dia do lançamento do livro, folheando, eu fui no lançamento que foi em São Paulo, eu percebi que um nome ali estava errado. Alguém que tinha dito que teria ido para a Olimpíada de Munique, que foi a que eu participei, e eu descobri ali uma mentira. Então isso causou uma polêmica, porque a pessoa trabalhava no Comitê Olímpico Brasileiro, era braço direito do NUSMA, e tinha dado a entrevista para a Kátia, dizendo e contando detalhes mesmo, até detalhes do uniforme, detalhes do alojamento, e disse que tinha nadado em Munique e era uma mentira. Isso foi, né, uma coisa que aconteceu ano passado e que até gerou muita polêmica e muitas entrevistas aí até para a ESPN, etc. e tal. Bem, o Diálogos está chegando ao fim. Eu quero agradecer novamente a presença da nadadora e professora de Educação Física da PUC Campinas, Bel Guerra. Muito obrigada, Bel. Eu que agradeço o convite. E também a você que acompanhou o nosso programa aí do outro lado. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Ana Clara Ongaro. E eu, Rafael Ravanelli. Até a próxima.